Houve violência na ditadura civil-militar? Para muitas pessoas, durante a ditadura militar não havia violência. Já, para outras, a ditadura foi extremamente violenta, ocasionando a morte de seus familiares, a desestruturação das suas famílias, a remoção de suas casas e a perseguição de suas identidades. Para estas, a ditadura instaurou um sentimento de medo constante. Violência de Estado e o terrorismo de Estado. Para Max Weber, sociólogo alemão, o Estado detém um monopólio da violência, ou seja, pode exercer sua autoridade por meio da força repressiva e da violência. O terrorismo de Estado é a expressão máxima disso, que é quando o grupo político que detém o poder utiliza o terror, o medo e a violência para governar, podendo chegar ao extermínio de setores da população. Foi o que ocorreu no regime nazista na Alemanha, nos genocídios étnicos de Ruanda e Burundi, no extermínio dos povos indígenas da Amazônia e nos regimes ditatoriais da América Latina. Perseguição das minorias e dos grupos políticos contrários. Na ditadura civil-militar brasileira, o Estado foi responsável por inúmeras ações de violação aos direitos humanos e pela instauração de um regime de terror. Diversos grupos foram perseguidos, como os indígenas, os negros, as mulheres, a população LGBTI+, os grupos de luta armada, os estudantes, operários e trabalhadores rurais. Vamos ver como foram essas ações. Indígenas. A ditadura promoveu a criação de cidades, o desenvolvimento dos negócios e a construção de grandes rodovias em áreas de fronteira, como expresso pelo Plano de Integração Nacional de 1970. Dentre os exemplos dessas obras estão as hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí, o maior latifúndio do mundo no Mato Grosso em terra indígena Chavante, e a rodovia transamazônica. Para os governos da ditadura, as obras resolveriam a questão indígena, porque integrariam os povos à sociedade capitalista. Mas, ao integrar os indígenas, se aniquila toda a cultura e o modo de vida própria daquelas comunidades. Esse processo acabou com milhares de indígenas sendo perseguidos, torturados, criminalizados e assassinados por agentes estatais, grileiros, garimpeiros e seringueiros. Negros e negras. Nesse período, o movimento negro tinha grande expressividade no âmbito da política e da arte. Ocorrem inúmeras manifestações, encontros e congressos, assim como são criados e fortalecidos grupos culturais e coletivos políticos que questionavam a desigualdade, a exclusão, a discriminação e a suposta democracia racial que nunca existiu no Brasil. Afinal, temos um racismo muito forte, porém velado. São exemplos desses grupos o Movimento Negro Unificado, o Grupo Palmares e o Bloco Ileaê. Essas expressões políticas e culturais foram perseguidas pelos militares, que associavam a luta contra o racismo com a esquerda comunista e tinham medo da possibilidade de um movimento negro crescer, assim como aconteceu em outras partes do mundo, como os Panteras Negras nos Estados Unidos. Não se pode esquecer também que a população negra era alvo de constante truculência policial, sofreu inúmeras formas de violência e foi deslocada para favelas e periferias. Mulheres. As mulheres participaram da luta contra a ditadura por meio do movimento estudantil, partidos políticos, sindicatos e organizações clandestinas, questionando os estereótipos de gênero, a sociedade patriarcal e os papéis de submissão e passividade. Pelo menos uma centena de mulheres participou da luta armada, sendo na maioria estudantes universitárias com menos de 30 anos. Muitas delas foram presas, barbaramente torturadas e assassinadas. A tortura das mulheres era diferente, pois, além das agressões, também foram submetidas à violência sexual. Muitas sofreram abortos forçados durante a tortura, tiveram seus órgãos genitais eletrocutados e foram estupradas pelos agentes do Estado. Até mesmo seus filhos eram utilizados. Muitos sofreram torturas físicas e psicológicas para atingir as mães, que, em muitos casos, foram torturadas na frente dos filhos. População LGBTI+. A ditadura tinha um caráter extremamente conservador e realizou inúmeras ações para moralizar a sociedade. Por isso, perseguiu os comportamentos sexuais que entendia como desviantes e perversos, como homossexuais, travestis e prostitutas. Essas perseguições se deram principalmente por detenções arbitrárias,
pelos expurgos de cargos políticos e pela censura. Os homossexuais e travestis viviam em regime de terror, sendo frequentemente perseguidos e presos pelas polícias que rondavam o centro das cidades e abordavam essas pessoas violentamente. Dentre estas, muitas foram extorquidas e torturadas. A comunidade LGBTI+, respondeu com o fortalecimento dos movimentos artísticos e a criação de coletivos. É o caso do Grupo Somos, o primeiro coletivo brasileiro formado para defender os direitos da comunidade LGBTI+. Como podemos observar, na época da ditadura civil-militar brasileira, o Estado praticou a violência contra os mais diversos grupos que já estavam à margem da sociedade. Da próxima vez que ouvir alguém dizer que não havia violência nesse período, que tal compartilhar esse vídeo?